Este é o mapa da África. Se você olhar para o sul, verá uma linda e poderosa vegetação, com muito verde. No entanto, quando você vai para o norte, as coisas são diferentes. Abrangendo vários países, é o deserto mais gigantesco do mundo, com quilômetros e quilômetros de formação de dunas. Ao todo, o deserto do Saara cobre 9 milhões de quilômetros quadrados, o que significa ser 18 vezes maior que a Espanha. No entanto, você sabia que essa vasta extensão de areia estéril que cobre 1/3 do continente africano foi coberta por uma vegetação exuberante há milhares de anos? O que aconteceu com o Saara? E o que está acontecendo com ele agora? Neste vídeo veremos as terríveis descobertas que os cientistas fizeram sobre o deserto do Saara. Mas antes disso, clique no botão de se inscrever para receber vídeos novos sobre os avanços do mundo. A oeste do Saara está o Oceano Atlântico, o Mar Vermelho a leste, o Mar Mediterrâneo ao norte e a Savana do Sahel ao sul. O enorme deserto abrange 11 países: Argélia, Chad, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Saara Ocidental, Sudão e Tunísia. O deserto do Saara é mais famoso pelos campos de dunas de areia frequentemente apresentados em filmes. As dunas podem atingir quase 183 metros de altura. No entanto, eles cobrem apenas cerca de 15% de todo o deserto. Outras características topográficas incluem montanhas, planaltos, planícies cobertas de areia e cascalho, salinas, bacias e depressões. O Saara costumava ser uma área tropical, então como se tornou a região árida que é hoje? A resposta a essa pergunta leva-nos a milhares de anos atrás. O Saara há muito está sujeito a surtos periódicos de umidez e aridez. Essas flutuações são causadas por pequenas oscilações na inclinação do eixo orbital da Terra, que por sua vez altera o ângulo em que a radiação solar penetra na atmosfera. Em intervalos repetidos ao longo da história da Terra, houve mais energia vinda do Sol durante a estação das monções da África Ocidental. Durante esses períodos, conhecidos como períodos úmidos africanos, muito mais chuva cai sobre o norte da África. Com mais chuva, a região fica com mais verde e rios e lagos, mas entre 8.000 e 4.500 anos atrás, algo estranho aconteceu. A transição de úmido para seco ocorreu muito mais rapidamente em algumas áreas do que poderia ser explicada apenas pela precessão orbital, resultando no deserto do Saara como o conhecemos hoje. Em seu estudo, o arqueólogo David Wright nos conta o que aconteceu a seguir. Ao se debruçar sobre os dados arqueológicos e ambientais, obtidos principalmente de núcleos e sedimentos e registros polínicos, todos datados do mesmo período, ele notou que parecia ser um padrão. Onde quer que o registro arqueológico mostre a presença de pastores, ou seja, humanos com seus animais domesticados, houve uma mudança correspondente nos tipos e variedades de plantas. Era como se toda vez que os humanos e suas cabras e gados passassem pelas pastagens, eles tivessem transformado tudo em mato e deserto em seu rastro. Isso levou Wright a concluir que, ao sobrepastorear as gramíneas, eles estavam reduzindo a quantidade de umidade atmosférica. Você sabe, as plantas liberam umidade que produz nuvens e aumentam o albedo. Ele diz que isso pode ter desencadeado o fim do período úmido de forma mais abrupta do que pode ser explicado pelas mudanças orbitais. Esses humanos nômades também podem ter usado o fogo como ferramenta de manejo da terra, o que poderia ter exacerbado a velocidade com que o deserto se instalou. Quando você pensa no deserto do Saara, você imagina baleias brincando nas dunas de areia? Embora seja altamente improvável que isso aconteça, já que as baleias não conseguem sobreviver fora d'água, há evidências de que os ancestrais das baleias modernas já nadaram bem no quente do deserto africano. Volte para 1902, quando uma equipe de geólogos guiou seus camelos para um vale no deserto ocidental do Egito. Séculos de vento forte esculpiram rochas de arenito em formas estranhas, e à noite o luar era tão brilhante, fazendo a areia brilhar como ouro. Uma colina próxima era conhecida como a Montanha do Inferno, por causa do calor infernal do verão, mas neste vale árido jaziam ossos de baleias. Alguns dos esqueletos tinham 15 metros de comprimento, com vértebras tão grossas quanto toras de fogueira. Eles datam de 37 milhões de anos para uma época em que um raso mar tropical cobriu essa área e todo o norte do Egito. E embora os geólogos não percebessem na época, os espécimes pré-históricos na areia ofereceriam pistas para uma das
questões mais incômodas da evolução. Como as baleias se tornaram baleias? Uma pista encontrada nessas baleias mortas há muito tempo foi a presença de pés. Os cientistas há muito suspeitavam que as baleias eram mamíferos terrestres que haviam entrado no oceano ao longo de milhões de anos, perdendo gradualmente as 4 patas. Prova disso é que as baleias modernas têm ossos das patas traseiras vestigiais, mas pouco no registro fóssil ilustrou a transição até que os paleontólogos começaram a escavar centenas de fósseis de baleias enterrados em Wadi Rum e encontraram pernas e joelhos. Espécimes mais antigos de baleias com pés já foram identificados, mas Wadi Rum são incomparáveis em seus números e estado de preservação. O vale, a cerca de 3 horas de carro do Cairo, é agora um patrimônio mundial da Unesco, visitado por cerca de 14 mil pessoas por ano. Os paleontólogos especulam que os ancestrais terrestres das baleias eram necrófagos, semelhantes a veados ou porcos, que viviam perto do mar. Cerca de 55 milhões de anos atrás, eles começaram a passar mais tempo na água, primeiro comendo peixes mortos ao longo da costa, e depois perseguindo presas em águas rasas, e depois vadiando mais fundo. Ao fazer isso, alguns deles desenvolveram características que facilitaram a caça na água. Com o tempo, como não precisavam mais suportar o peso total do corpo no mar, eles cresceram, alongando a coluna e alargando as caixas torácicas. A maioria dos fósseis no vale pertence a 2 tipos. Basilosaurus era o gigante com um corpo quase enguia. O Dorodon, mais pequeno, mas fortemente musculoso, parecia mais com a baleia moderna. Pelo menos até sua boca se abrir para revelar uma mandíbula forrada com adagas serrilhadas em vez de dentes semelhantes a pinos. Curiosamente, os fósseis de mais de 75 baleias foram encontrados no meio do deserto de Atacama, no Chile. Como eles foram parar lá, tem sido um assunto de debate entre os cientistas. Agora, você já ouviu falar sobre a cidade perdida de Atlântida? Você ficará chocado ao ver como essa famosa cidade está conectada à próxima descoberta no deserto do Saara. Isso nos leva ao Olho do Saara, também conhecido como estrutura Richat. É uma formação geológica no deserto do Saara que se assemelha a um enorme olho de boi. A formação se estende por uma região de deserto de 40 quilômetros de largura na Mauritânia. Durante séculos, apenas algumas tribos nômades locais sabiam sobre a formação. Foi fotografado pela primeira vez na década de 1960 pelos astronautas do Gemini, que o usaram como ponto de referência para acompanhar o progresso de suas sequências de pouso. Mais tarde, o satélite Landsat obteve imagens adicionais e forneceu informações sobre o tamanho, altura e extensão da formação. Os geólogos inicialmente acreditavam que o Olho do Saara era uma cratera de impacto, criada quando um objeto do espaço se chocou contra a superfície. No entanto, longos estudos das rochas dentro da estrutura mostram que suas origens são inteiramente baseadas na Terra, levando os geólogos a procurar outras explicações. Os geólogos concluíram que o Olho do Saara é uma cúpula geológica. A formação contém rochas com pelo menos 100 milhões de anos. Alguns datam de bem antes do surgimento da vida na Terra. Essas rochas incluem depósitos vulcânicos ígneos e camadas sedimentares que se formam quando o vento empurra depósito de poeira e água, areia e lama. Hoje, os geólogos podem encontrar vários tipos de rocha ígnea na área do olho, incluindo kimberlito, carbonatitos, negros e riolitos. No entanto, há outra explicação para este Olho do Saara. De acordo com este vídeo do YouTube, os restos da cidade anelada de que Platão falou no século IV a.C. podem ser encontrados no país africano da Mauritânia, o que significa que esteve escondido à vista de todos o tempo todo. A busca pela Atlântida está em andamento desde que o filósofo grego Platão descreveu pela primeira vez em 350 a.C. uma ilha misteriosa que aparentemente simplesmente desapareceu. Procuramos em todos os lugares errados por sua localização, já que todos assumem o que deve estar em algum lugar sobre o oceano. O registro científico mostra que a Terra passou por uma reviravolta climática significativa há cerca de 11.500 anos, quando a Atlântida teria desaparecido. Jimmy também aposta imagens de satélite que se assemelham às consequências de um tsunami, diferente do que qualquer pessoa viva hoje teria visto. Veja o mapa de satélite do Olho do Saara. Toda a região não parece ter sido atingida por um fluxo de água ou um tsunami. O deserto do Saara continua a guardar mistérios, e o próximo é sobre um objeto encontrado ali cujas
funções não são conhecidas até hoje. É o Anel de Clayton e, mais surpreendentemente, esses anéis foram encontrados na parte mais inóspita do deserto do Saara, no Egito, batizados em homenagem ao geógrafo e explorador do deserto P.A. Clayton. Os anéis de Clayton são cilindros cônicos de cerâmica abertos em ambas as extremidades. Eles sempre são encontrados com um ou mais discos de cerâmica perfurados que são sempre um pouco maiores que a abertura menor do anel, mas não servem como tampas. Alguns foram feitos sob medida por ceramistas como um conjunto, outros foram retrabalhados a partir de velhos potes e cacos de cerâmica como os expostos. Esses objetos não eram usados pelos egípcios que viviam ao longo do Nilo. Em vez disso, eles formaram uma parte importante do kit dos pastores nômades que habitavam o Dakhla Oasis durante as primeiras dinastias do Egito, chamada cultura Sheikh Mufta. Anéis e discos de Clayton foram encontrados no oásis, em torno de campos sazonais de caça e pastoreio dessa cultura, mas notavelmente também em esconderijos a até 300 km de distância de fontes de água permanentes e além do alcance seguro de qualquer pastor ou caçador. O que tornava esses objetos tão importantes que as pessoas se davam ao trabalho de levar os anéis de Clayton para o deserto? Essa é uma pergunta que ainda não foi respondida. Se você quer saber mais sobre tecnologia e os avanços do mundo, se inscreva no canal.